Fala pessoal, eu sou Célio Lemes e você está ouvindo o podcast Meta na Prática, no qual vamos compartilhar conteúdos de gestão, vendas, marketing, tecnologia e muito mais. No final, me manda o que você achou do nosso conteúdo em Célio Vinícius Lemes pelo Instagram. Salve, salve galera esperta que curte o canal do RJ. Quem já não ouviu essa famosa frase no início de uma grande live? É isso aí, pessoal. Hoje eu tô aqui com o Roberto James, ele que é conhecido aí popularmente como RJ e tem um canal no YouTube que tá fazendo muito sucesso no nosso segmento, que é a revenda de combustível. Eu vou, antes de mais nada, agradecer aqui o Roberto pela participação, por estar presente nesse novo canal da Meta, nesse podcast. A gente está tentando aí trazer experts em vários assuntos para contribuir com o revendedor, também os profissionais que fazem parte no dia a dia junto com a revenda. Então, Roberto, muito obrigado pela sua participação e espero aí passar para o público muito conteúdo e conteúdo de extrema relevância. Célio, eu que agradeço a Meta por essa oportunidade, é o meu primeiro podcast, o primeiro a gente nunca esquece, isso aí vai ficar gravado nos anais aqui da internet. E, cara, muito obrigado. Hoje a gente tem um canal no YouTube, no Instagram, mas o que eu gosto mesmo é do áudio, é de falar, é da palestra, é do ao vivo. Eu sinto muita falta desse contato direto com as pessoas, mas eu acredito que através desse novo canal, podcast, que não é novo no mercado, mas está sendo muito utilizado, a gente possa trazer conteúdo e conhecimento de uma forma bem específica. Também sinto bastante falta de estar mais presente, gosto muito de falar, já fui professor também na universidade, inclusive na que me formei. Quem me conhece de uma forma mais próxima fala, eu sou filho de político, então a gente aprende desde cedo a falar e falar bastante, mas é isso aí. RJ, você é consultor aí de profissão, tem aí o pilar na parte de administração de empresas, é especialista na área de comportamento do consumidor e tem aí uma vasta experiência já no segmento de postos de combustível, no setor de combustíveis, vamos assim dizer, para não especificar muito o posto. Então eu queria que você se apresentasse um pouquinho mais para, de repente, quem não te conhece, ou para quem já conhece, de repente fala, nossa, eu não sabia dessa característica ou dessa especialidade aí do RJ. Quem é o RJ? Qual é a sua experiência profissional? Se você puder aí abrir esse nosso episódio falando um pouquinho mais de você. Eu gosto muito de falar, Sérgio, que eu sou consultor por profissão, mas administrador por opção. Foi uma escolha. É uma das profissões que todo mundo mete a mão. Engenheiro administra, médico administra, mas hoje administrar, ser um consultor, ele exige múltiplas facetas, múltiplos conhecimentos. E eu estava num processo de especialização, sou especialista em logística, e aí eu encontrei um mestrado em psicologia na área de comportamento do consumidor. Fiquei encantado. Foi um professor da faculdade que mandou para mim, disse, olha, encontrei o teu mestrado, cara, é isso aqui, pá. E eu fui lá encantado com a grade, com a possibilidade de estudo. E quando eu comecei a pesquisar, quando eu comecei a adentrar nesse processo de entender o que é que faz um consumidor ter o seu primeiro start daquela necessidade de consumo e consumir, foi que eu tive acesso a um monte de conteúdo. Descobri que não se estuda no nosso segmento o consumidor. As pessoas abrem um posto de combustível, botam a bomba lá e botam uma pessoa para abastecer. E isso está mudando, né? A gente viu recentemente no Dilema das Redes, que é um documentário, quem não assistiu no Netflix está lá, assista. Muito bom. Que a atenção do consumidor hoje é uma moeda. Vale ouro. Então, isso me despertou. E aí eu atuei em empresas como Janequing Nacional, como a Ambev, como uma escola, foi uma faculdade à parte, mas estou já há 15 anos no mercado de revenda, combustíveis, lubrificantes. Também fui instrutor no Senai, né, na área de logística. E, poxa, muitos anos de treinamento. Eu tenho uma bagagem imensa e ainda me sinto muito pequeno ainda, Célio. Eu acho que ainda tem muita coisa. A movimentação que está acontecendo no comportamento do consumidor, ela é de forma gigantesca e quem perder esse trem vai ter que, meu amigo, cavalgar passos largos para pegar a próxima estação. Quanto antes o empreendedor, o empresário, ele entrar de cabeça, mergulhar no tema, ele vai estar mais preparado para as grandes mudanças que ainda virão. Verdade. Conhecendo
conhecimento é poder. E eu recentemente também conheci um artigo que você publicou, Revendedor 4.0, bem-vindo ao século XXI. Por sinal, eu sou também aluno de um curso de uma plataforma chamada Gestão 4.0. 4.0 é algo realmente que já está acontecendo e eu acho que você foi muito feliz na escolha desse tema pro segmento que atuamos, na revenda de combustível. Como você disse, ela necessita muito de entrar, mergulhar de cabeça no tema comportamento, consumo. O que eu via muito, alguns anos atrás, era o ex-gerente de um banco, algum ex-funcionário de uma grande empresa, que se aposentava ou que saía, pegava o dinheiro e via alguém com posto ganhando dinheiro e montava o posto também pensando que da mesma forma, né, ele ia ganhar dinheiro, só que esqueceu de se especializar, de entender o mercado e aí acabava, depois de alguns anos ou até meses, se arrependendo um pouco do alto investimento que fez e por que o rendimento, a rentabilidade não era tão grande quanto imaginava, né? Então, não é simplesmente como você disse, colocar uma bomba lá, colocar o sistema, o combustível e sair rodando. É muito mais que isso. Então, eu lendo o seu artigo aqui, eu gostei muito do tema e realmente ele te dá muita autoridade para falar do assunto. Então, para quem aí também não conhece, depois puder dar uma lida ali no artigo do RJ, vai ser muito enriquecedor aí, tá bom? Perfil do consumidor, RJ. O que é importante o revendedor, ele ali tá no dia a dia olhando referente ao consumidor? Como ele pode buscar mais conhecimento sobre o seu consumidor? Olha, esse é o ponto fundamental. É importante que a revenda entenda que todo mundo está disputando o seu cliente. Não se trata mais de uma questão de diferenciar o atendimento, Célio. Trata-se de uma questão de sobrevivência do seu negócio. Quando a AME lançou a parceria junto com a BR Distribuidora, eu fui um dos primeiros a comentar que um alto índice como aqueles de descontos era porque ele estava comprando a carteira de clientes. Então é importante que a revenda entenda que acabou, não existe mais, como está lá no artigo, Revendedor 4.0, não existe mais aquele revendedor bodegueiro, é uma expressão que foi utilizada no artigo. Por quê? Esse artigo eu fiz com duas pesquisadoras também, a Marisa Werther, doutora em psicologia, e a professora Laís, que é doutora em administração, e quando eu expliquei para elas essa expressão bodegueiro, a gente disse, caramba, isso não existe na literatura, então vamos conceituar. Bodega era aquele tipo de comércio que era um balcão e a mercadoria ficava tudo por trás. O consumidor chegava e dizia, eu quero 1 quilo de arroz. Aí o bodegueiro ia lá, pegava o quilo, botava dentro de um saco de papel, lhe entregava e pegava o dinheiro. Esse tipo de comércio está fadado à finalização. Não existe mais espaço para isso. O consumidor ele está muito mais exigente, ele está muito mais atento. E ligando a esse fator da necessidade de se conhecer o seu consumidor, veio um dos primeiros pontos que eu descobri na minha pesquisa, que o consumo de combustíveis é um consumo secundário. E o que é um consumo secundário, Sérgio? É aquele consumo que você realiza não para a sua satisfação pessoal. Se você pegar todos os livros sobre comportamento consumidor, eles vão dizer que o processo de consumo do cliente está relacionado ao start da necessidade de consumo. O objetivo é satisfazer essa necessidade. Ninguém acorda de manhã e fala, poxa, eu preciso abastecer o meu carro. Não. Você está dirigindo e aquele ponteiro faz pim, e você, eita, tenho que colocar gasolina. Eu tenho que. Se der, vou deixar até gritar, né, o ponteiro. Eu já descobri que existe uma legião aí que anda na reserva. Depois a gente vai montar um grupo do WhatsApp só com aqueles que andam na reserva. Mas olha que interessante. Esse foi o primeiro ponto. As pessoas não querem abastecer. As pessoas não querem ir ao posto de combustível. As pessoas não querem colocar gasolina. Eu estou em fase de estudo, de pesquisa, da correlação entre a facilidade com que o consumidor aceita o carro elétrico é pela percepção de que ele não vai mais precisar ir num posto de gasolina para abastecer. Então, esse foi o primeiro ponto. Quando eu descobri isso, falei, caramba, publiquei um artigo na Brasil Postos sobre esse tema, consumo secundário. A revenda precisa entender que ela não está com ouro, que ela não está com Big Mac, que ela não vende Apple,
que ela não vende o Samsung. Não, ela vende algo que o consumidor tem que comprar para ir realizar qualquer outra tarefa, qualquer outro objetivo do seu dia a dia. Então, esse ponto é muito crucial para a revenda entender que ela já está um passo atrás do varejo tradicional. O varejo tradicional vende geladeira, vende roupa, vende brinquedos, vende eletroeletrônicos, vende um monte de coisa que é o desejo das pessoas. As pessoas vão lá, compram um celular e já querem usar. Mas quem é que vai lá, compra gasolina e fica todo satisfeito? Eita, meu tanque está cheio, que maravilha. Não, essa fase, se houve anteriormente, ela deixou de existir. E um outro fator que eu encontrei em todas essas pesquisas, achei muito interessante, é que o consumidor, ao contrário do que muitos falam, ele não é precista. Olha que interessante. O consumidor, ele sempre vai buscar um preço melhor, mas ele nunca vai trocar um bom atendimento por um preço baixo. Ninguém troca. Ninguém quer pagar mais barato para ser mal atendido. Isso é uma realidade. Por isso que a revenda precisa entender que o atendimento ao consumidor é muito mais influente de forma negativa do que positiva. Eu vou explicar, Célio. Olha que interessante. Quando você trata bem, você gera uma memória no consumidor de que você foi bem atendido. Essa memória, o cérebro guarda lá atrás, bem guardadinha, porque isso faz parte do processo dele. Quando você é tratado mal, o cérebro, a memória, pega esse momento e guarda num lugar bem pertinho, para quando você for determinar ou buscar uma escolha de onde abastecer, de onde comprar sua cerveja, de onde ir fazer um lanche numa loja de conveniência, ele vai disparar aquela má experiência para que você saiba onde você foi mal atendido. O cérebro faz isso porque ele está conectado com o novo consumo? Não, Célio. Isso é uma defesa do organismo. Ele pega todas as más experiências, todas as experiências de risco, todas as experiências que você se sentiu mal, que você se sentiu bem, e como proteção, ele deixa essas memórias bem acessíveis, bem vivas, para que você se proteja. Faz parte do nosso DNA. Então, o nosso organismo, ele vai tentar te proteger. Você já deve ter ouvido a expressão de que um consumidor satisfeito influencia 2, 3, um insatisfeito influencia 30. Eu não sei exatamente qual a conta. É verdade. Mas por trás dessa expressão está esse estudo que determina que as memórias mas as memórias de mal-estar, as memórias de mau atendimento estão muito mais acessíveis a curto prazo e influenciam diretamente no processo de escolha do consumidor de uma forma rápida. Por isso que a gente tem que tomar cuidado com essa questão do atendimento. Um revendedor me perguntou, então não adianta investir em atendimento? Olha, o atendimento ele é básico. Se ele for bem feito... Você fez o dever, né? Se ele for mal feito, aí o impacto é negativo. Ou seja, é como você acabou de falar. Você fez o dever de casa. Não pode deixar de fazer. A gente tem uma expressão em inglês, né, que chama over-deliver, né? Então, casa muito com o que você está falando. Você está entregando o que o consumidor espera. Mas quando você faz o over-deliver, entrega mais do que aquilo que ele espera, aí sim você está conquistando um cliente. Mas, como a gente está falando, o dever é atender bem. E colocando até esses dias o Carlos Bispo, o Carlos ele tem também um Instagram com muito conteúdo, e ele posta muito sobre a percepção de valor também do cliente, né, do preço do combustível. E eu sei que o consumidor ele está sempre olhando para preço, mas eu como consumidor, eu justamente colocando aí, como você bem falou, eu hoje abasteço um posto de combustível até cliente nosso aqui e dentro aí de todos os clientes que temos, mas o que mais me pega é o atendimento. Eu paro o carro na pista, eu não preciso me deslocar para calibrar o pneu na própria bomba, o pessoal já está calibrando. Eu tenho prazer em entrar na loja para olhar, porque eu sei que tudo ali é de muita qualidade, o atendimento é muito bom. Então isso acaba entregando mais do que os outros postos, geralmente, que tá ali só para abastecer e querendo que você rapidamente saia da bomba para vir o próximo. É claro, vai ter um preço um pouquinho maior do que os outros, porém, eu como consumidor sou um consumidor disposto a ter um pouco mais de custo ali para ter esse atendimento a mais. Eu costumo falar que tem mercado para todo mundo. Tem o posto, o consumidor que vai querer abastecer rápido e sair, tem o que vai, como eu, às vezes parar um pouquinho mais. Tem mercado para todo mundo. O importante é entender o seu consumidor, porque de repente você está posicionado em uma localização que você pode fazer esse tipo de atendimento, que permite
a localização, os carros que param ali, a frota que passa por ali, o consumidor, ele está propício a pagar, a querer esse tipo de serviço. E já, de repente, numa outra região, aquele outro posto, não. O consumidor dele já está buscando uma outra forma de ser atendido, uma outra forma de percepção de valor para pagar. Então, tudo isso vai com o que você iniciou falando aí, registrar, ter o dado do consumidor para você poder entender o consumidor, não agir pelo eu acho, mas agir com base em dados e indicadores. E aqui na Meta, RJ, a gente também iniciou aí o ano passado a utilização do Net Promoter Score, que é o NPS, justamente para entender o nosso cliente, aqueles clientes que de repente estão insatisfeitos, o porquê, a gente tentar resolver, justamente por essa frase que você falou também do consumidor, do cliente que está se sentindo ali desprestigiado ou que ele não gostou do atendimento, ele falar para mais 7, 10, 30, como você até mencionou, que ele não está satisfeito, né? Já o que está satisfeito, ele está satisfeito, mas ele também é um pouco acanhado. Ele só vai falar bem de você se de repente ele for perguntado. Ele não vai sair falando a 4 cantos aí que ele é cliente seu e que ele está satisfeito. Não, se você perguntar, ele de forma tímida vai falar, não, recomendo, uso, tá tudo bem. Agora o insatisfeito, esse sai falando a 4 cantos que ele não está satisfeito, que ele não recomenda ali o teu serviço ou o teu produto. Exatamente. Tem um outro artigo que eu escrevi que eu falo sobre isso também, sobre a reclamação do cliente, e eu gosto de dizer para o revendedor a seguinte coisa: você precisa entender o que o seu cliente pensa. Você precisa ouvir o seu cliente. Parece clichê, mas na verdade as pessoas não gostam de ouvir reclamação. Se você na sua empresa, na Meta, não está ouvindo reclamações, alguma coisa está errada, porque a pessoa fiel reclama. Exato. A pessoa que é fiel, a pessoa que gosta de você, qualquer desvio que ela achar, ela vai reclamar. O seu consumidor, o seu cliente é a mesma coisa. Se ele gosta do seu produto, se ele gosta do seu serviço, qualquer desvio ele vai reclamar. Quando ele vai parar de reclamar? Quando ele sentir que as palavras deles estão ao vento, que ninguém o escuta. Muitas das vezes ele só quer ser ouvido. É verdade. Às vezes ele sabe que aquilo não pode ser resolvido naquela hora, às vezes ele sabe que aquilo não deve ser, ou está difícil, ou ele está pedindo algo muito grande, mas ele quer ser ouvido. Se preocupem quando os clientes deixarem de reclamar. Passou uma semana no seu posto de combustível, você tem uma média diária ali de 800, 900 abastecimentos. Nós estamos falando aí de algo perto de 10 mil pessoas. Ninguém reclamou, você não teve uma reclamação no seu negócio, 2 coisas podem estar acontecendo. Ou os clientes fiéis estão saindo, estão se mudando, e você está numa rotatividade por causa de preço, por causa de alguma outra coisa, ou a reclamação não está chegando ao caminho correto. Vou citar aqui o exemplo de um grande varejista de supermercados. Todas as vezes que você reclama, coloca uma reclamação na caixinha de reclamações, essa caixinha é levada para a mesa da diretoria daquela unidade, com todos os gerentes, e ela é aberta e lida na frente de todo mundo. Uma vez, conhecendo um profissional que trabalhava lá, eu reclamei, fiz uma reclamação. Cara, por que não mudam isso? E ele me contou essa didática que eles fazem e disse, você acredita que ninguém reclama disso? Então, olha como é importante a gente estar ouvindo, conectado com o consumidor, ouvir o seu cliente, ele é primordial no nosso negócio. Por isso que eu digo, conselho do RJ, se você passou uma semana sem ouvir reclamações, algo está errado no seu negócio. Falar agora de um outro tema muito polêmico e que está em alta. E o tal preço dos combustíveis, RJ? Olha, isso está muito em alta, todo mundo comentando. Nunca vi antes um governo jogar tanto isso na imprensa, e a Revenda tem uma oportunidade muito boa de mostrar para a sociedade como é que é feita a composição do preço do combustível, e isso ajuda a sociedade a entender, o consumidor a entender o que é que causa esses altos preços. Olha, se você for ver, existem diversos centenas de fatores que influenciam nesse mercado. A gente precisa entender que, dependendo da ótica com que você olhe, a gasolina não é cara. Se você for pesquisar entre países,
Petrobras, na sua última nota recentemente, ela listou isso. Olha, se a gente for comparar aqui entre países, a gente não está tão caro. Então a gente vive num momento difícil, um momento de crise, e que o conhecimento de como existe essa formação de preço é inerente ao revendedor. O revendedor tem que conhecer, tem que saber os detalhes para que ele possa explicar para o seu consumidor, para que ele possa explicar para o cliente. O canal da RJ tem ajudado muito nisso, desde 2019, diversos vídeos, diversos artigos que eu escrevi sobre esse tema. É importantíssimo. Inclusive, para quem não viu ainda, mas o RJ acabou de lançar um vídeo produzido no Posto de uma forma muito didática, muito fácil de compreender. Parabéns, RJ, ficou sensacional o vídeo. E, assim, todos os grupos que eu estou ali presente, o vídeo está circulando, então tá o maior sucesso aí. Ficou muito, muito fácil de entender. Esse foi um vídeo de utilidade pública, não houve a necessidade de promover A ou B ou de deteriorar A ou B. Foi uma produção minha, né, uma produção independente, então os atores foram amigos que eu convidei, não tinha condições, eu tive que fazer porque era muito caro os atores. Mas olha que interessante, essa ideia justamente surgiu nessa reflexão que eu estava, como o consumidor pode entender de uma forma mais prática para onde vai os seus valores. E aí a gente fez o vídeo disparou, está rodando ainda, eu espero que continue para que se alcance mais e mais pessoas, que as pessoas possam entender aonde reclamar. Eu digo para os vendedores, precisa-se entender aonde eu devo reclamar, a quem eu devo questionar o imposto, qual é o maior imposto, por que se cobra tão alto, como é que está a reflexão do preço da refinaria e por aí vai. É papel do sistema também, RJ, vir com uma informação. Até essa semana eu coloquei também no Instagram. No final do cupom fiscal vai ali a informação, uma lei que precisa estar presente as informações dos tributos referente àquele consumo. Então, quando o presidente foi a público colocando ali, ó pessoal, olhem aí no cupom fiscal de vocês que vocês vão ver aonde que está realmente o problema. De uma certa forma, infelizmente, ali até o sistema do cupom fiscal ali estava até apresentando uma informação que gerou muita dúvida, muita controvérsia entre as pessoas e também disparou o número de clientes nosso perguntando sobre, porque muitas vezes eles acabavam não dando valor a essa informação no dia a dia, e quando o presidente vai a público e faz isso, de repente começa todos os consumidores a pedir, a olhar, a questionar o frentista e o revendedor, então eles quiseram também entender sobre, e aí a gente foi também a público explicar um pouquinho. Então, assim, o sistema, não só o nosso, como qualquer sistema, ele busca essa informação, essa porcentagem ali de da União, do Estado e municipal, através de um órgão público, um instituto, e essa tabela, RJ, ela é atualizada a cada 3 meses. Então, é um período muito grande para que a gente possa, de repente, estar ali exatamente em dia com as alterações. Mas eu fui a público explicar, até coloquei um exemplo de um cliente nosso de Minas Gerais. Então, é também uma forma do consumidor ele estar entendendo ali um pouquinho dos tributos, mas a gente sabe também que o revendedor não tem só esses tributos para poder colocar o preço final, né? E tem todas as legislações presentes, né, no posto, os custos, mas isso já vem aí para ajudar também a compor o porquê desse preço. E no combustível, aí nós temos também o valor de pauta, né, que é muito questionado, inclusive você tem também material sobre isso, um vídeo excelente no YouTube. Trazendo aqui para o podcast, qual é a sua opinião sobre o valor de pauta, o preço médio ponderado ao consumidor final? Na minha opinião, o PMPF, que é o preço de pauta fiscal do Estado, ele é uma forma de se esconder a realidade da cobrança do imposto. Olha, quando você cobra um imposto sobre o preço final de uma mercadoria, nada mais justo. Se você falar para mim que existe a necessidade desse tipo de cobrança para simplificar a fiscalização, hoje não é mais. Há 15 anos atrás, há 20 anos atrás, eu concordo. Mas hoje, com toda a tecnologia, não existe um posto de combustível que não esteja conectado à internet. Exatamente. Você dizer que você não pode cobrar o imposto, a alíquota absoluta, diferenciada para o preço que você faz, isso não existe.
Esse tipo de debate ele tem que ser trazido, ele tem que ser colocado à luz para que a gente possa debater. A proposta do governo é muito interessante. Vai ser aprovado ou não? Olha, eu não sei, mas que o debate deve continuar e a revenda tem que liderar esse debate. É o que eu digo a todos os revendedores. Temos que liderar esse debate para que isso não caia no esquecimento. Não continue na mesma, exatamente. E você vê hoje a necessidade de equiparar ali o preço do petróleo no Brasil com o petróleo no exterior? Olha, a gente tem duas linhas que a gente vai seguir. Eu vou dizer a primeira. Existe essa necessidade? Não. Você pode formatar um preço de um produto através de seus custos, através do seu mercado. O que impossibilita isso hoje? Impossibilita porque a empresa é uma empresa de capital aberto e as pessoas querem retorno. Ninguém investe dinheiro numa empresa para não ter retorno. Isso é simples, não estou falando mal do capitalismo. É o que você falou também nos seus vídeos, né? Precisa da transparência para que possa aí vir o investidor e colocar o dinheiro em cima. Agora, quando você fala, olha, eu tenho uma empresa só que faz toda essa produção desse produto, então você tem que dar satisfação. Você tem que, se o mercado fosse aberto, que aí seria a segunda opção. Olha, se você for ver, sério, feijão é preço internacional, soja é preço internacional, açúcar é preço internacional. Tudo que a gente consome, grande parte do que a gente consome, ele é regido por preços internacionais. Os combustíveis não devem estar de fora. Mas o problema é que isso é utilizado de forma política, sempre foi pelos presidentes anteriores e pelo que está caminhando agora, a gente vai ver que talvez siga no mesmo caminho de interferência do governo em cima da questão dos preços dos combustíveis. A relação entre o valor alto do preço dos combustíveis e a renda é que deveria ser o principal pauta do governo. Gasolina está cara ou eu ganho pouco? Gasolina está cara ou o salário mínimo é pouco? Gasolina está cara ou eu não tenho um sistema de transportes eficiente que possa competir com os veículos? Ora, se eu tivesse um metrô na porta da minha casa, que me deixasse na porta da casa do trabalho, e esse metrô tivesse vagões iluminados, tivesse um serviço de excelência, um serviço muito bom, e que eu pagasse um valor ínfimo, eu iria ter carro para quê? Quando você traz essa questão mercadológica, você empurra os preços para baixo. A gente não tem um salário bom, a gente não tem um crescimento econômico constante, a gente tem interferência do governo o tempo todo e a gente tem um sistema de transporte falido, que não funciona, um transporte público. Como a gente vai ter gasolina barata? Isso não é um toque de mágica, isso não é uma caneta, não basta o governo chegar lá e decidir. Isso não vai dar certo. Isso não aconteceu, isso aconteceu de errado lá na Venezuela, isso não dá certo. Na canetada, não vai. Como isso deve ser tratado pela revenda? A revenda ela tem que estar muito conectada com a informação. Eu assisti uma live do Arthur Igreja que ele disse que, olha, os produtos e serviços estão muito focados em dar informação ao seu consumidor, porque ele não quer ir buscar na sua loja, ele quer ter a informação antes de decidir o consumo. Então, aquelas empresas que estão focadas em conhecimento, como é o caso da Meta, ela tem a possibilidade de ter um sucesso muito maior do que aquelas que não se preocupam em transmitir conhecimento ao seu consumidor. Então, essa questão do preço é muito importante que a revenda entenda qual é o papel dela, que é o papel de difundir, de explicar, de mostrar, de fomentar esse tipo de debate e não deixar no esquecimento. Qual é a melhor hipótese? Olha, a gente não pode dizer. A gente perdeu o trem. A gente, desde quando o Getúlio Vargas decidiu nacionalizar a produção de petróleo, a gente já se diferenciou dos grandes produtores, onde hoje você tem aí os Estados Unidos, entre outros. Mas você tem modelos estatais como a Arábia, por exemplo, que são exemplos de sucesso. Então, não existe uma fórmula definida. O que existe é que, se a gente atacar perifericamente todos aqueles pontos em que pressionam o preço do combustível para o alto, você equilibra com a oferta e a demanda e você acaba baixando o preço. É isso que o Brasil tem que focar. Você também já comentou bastante. A gente tem que parar de só dar remédio, tentar chegar na solução definitivamente. Então, como resolver, não como ficar ali toda vez aplicando um remedinho, aí abaixa a poeira, todo mundo esquece, fica como tá, daqui a pouco explode de novo. Até quando nós vamos ficar nessa pressão de greve, para tudo, fecha as estradas, né? Não, acho que não dá. Nós não podemos perder tempo com isso. Caminhando aqui para o final,
essa semana aí o presidente também fez aí em uma de suas lives o pronunciamento do 0% sobre o diesel. Você pode falar um pouquinho para a gente sobre esse último tópico? São acho que 2 meses, RJ, que ele colocou de prazo? Exatamente, 2 meses. Não ficou muito claro, porque a proposta do Guedes não era baixar o imposto federal, mas era fazer uma compensação. Olha, eu vou baixar aqui, mas vou ter que aumentar em outro canto. Ou seja, o governo não vai abrir mão de receita. Então, qualquer decisão do governo de abrir mão de receita, ela deveria ser pautada num processo de reestruturação da máquina do Estado. Vamos entrar nesse detalhe, vamos comentar o impacto disso. O impacto é muito positivo a curto prazo. Porque quando você baixa um imposto, olha só, você aumenta o preço em 35 centavos, aí você abastece toda a cadeia com aquele preço alto. Aí no dia 1º você vai dar um desconto de 35 centavos numa cadeia que já está toda abastecida. Aí vai ter que esperar essa cadeia desabastecer para esse impacto chegar diretamente no consumidor final. Porque às vezes não chega, diversos fatores, pauta fiscal, queda de consumo, aumento do biodiesel e por aí vai. Aumento dos fretes. Você tem uma série de fatores que demoram a chegar. O erro está em querer, através de canetada, como eu falei agora há pouco, consertar. Precisa-se de ações que direcionem para que o governo interfira menos e o mercado possa, de uma forma devagar, absorver essa nova cultura de diminuir impostos, de você conversar com os estados. Na última live com o Clube Petro, eu deixei bem claro, falei, olha, bota um teto em real, quanto, vou dar um exemplo bem simples, o estado do Rio Grande do Norte arrecada 300 milhões de combustíveis, então bota o teto aqui, 300 milhões de reais. A partir do momento que você arrecadar mais, você desonera até 300, e vai desonerando. Chegou a 10%, 10% é um imposto justo? É. Aí você fecha a alíquota e libera o real. Então pronto, agora é 10%. Entendi. O que você arrecadar mais do que isso é porque há um crescimento real no Estado. Hoje isso não acontece. O preço aumenta, o Estado arrecada mais, vende-se menos. Lembrando que o posto de gasolina, ele sofre muito. Por quê? Porque aquele camarada que abastece R$50, continua abastecendo R$50 e o posto vende menos. O que abastece 100, continua abastecendo 100 e o posto vende menos. O posto tem que buscar aumentar esse volume de alguma forma também, exatamente. RJ, muito obrigado, foi muito produtivo, aprendi bastante aqui. Espero que aí quem vai ouvir o nosso episódio também possa aprender. Você, como eu disse, está fazendo a diferença no nosso segmento. Quantidade de informação que você traz para o revendedor, não só para o revendedor, como os fornecedores todos aí do setor, como a gente, é muito importante e com certeza a gente vai continuar aprendendo muito com você. Quem quiser te seguir nas redes sociais, onde que te encontra? Olha, muito simples. No Instagram, canal do RJ, e no YouTube, canal do RJ. Não tem erro. Instagram, @canal do RJ, e Maravilha. No YouTube, é só colocar lá canal do RJ, não vai ter outro. Você vai me encontrar lá, pode mandar inbox, pode comentar, fale mal, eu respondo todo mundo, não tem nenhum problema. Muito obrigado. Deixar a palavra final para você, para a gente encerrar. E que essa seja a primeira aí de muitas outras conversas que a gente possa ter. Espero aí também agregar com a revenda e o que precisar, estamos à disposição. Obrigado, Célio, obrigado pela oportunidade, é meu primeiro podcast, estou muito feliz por estar contribuindo com essa informação, com esse conteúdo. Meu objetivo é esse, quanto mais a informação chegar ao varejo, aos revendedores, a toda essa classe que a gente atua nesse momento, que ela possa ajudar as pessoas a transformarem seus negócios e solidificar. Então, muito obrigado. E o meu recado para o revendedor é esse: mais qualificação. Você tem que... O empreendedorismo é a sua característica. Parabéns. Cerque-se de pessoas melhores do que você, para você chegar aonde você quer chegar. Obrigado. Obrigado, pessoal. Um abraço. Até o próximo.